A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, estaremos dando continuidade à leitura diária da Bíblia e hoje estaremos com mais uma leitura, aonde vamos ler no 2 Reis, capítulo 7, 8 e 9. Capítulo 7. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morramos? Se dissermos entramos na cidade, há fome na cidade, e morremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram do crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestido, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estava dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaamados estamos, pelo que saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saíram da cidade, então os tomaremos, vimos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto, que ficou aqui dentro. Eis que são, como todos, a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são, como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército sírio, dizendo: ide e vede.
E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamento, que os sírios, apressando-se, lançaram fora e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei desceram a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pode-se-ia isto fazer conforme essa palavra? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Capítulo 8. A sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cuja filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a chamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: o rei, ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Azael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente da tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele, e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e diz-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chamou o homem de Deus. Então disse a Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus mancebos matarás a espada,
e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas venderás. E disse a Azael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio o seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse, Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu a outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Azael reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada aos seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a sair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo se foi para as suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, também se revoltou Líbina no mesmo tempo. O mais do sucesso de Jorão e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. E era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filho de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, e entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. E tomando a almotolia de azeite, e derramou-o sobre a sua cabeça. E diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas,
Foi, pois, o mancebo, o jovem profeta de Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto o encerrado como o desamparado em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Bazá, filho de Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhe disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faz-nos saber. E disse: Assim e assim me falou, dizendo: Assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um seu vestido e o pôs debaixo dele, no mais alto degrau. E tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, disseram para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lo ao encontro e diga a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazes com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelhe o carro, e aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeel, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da mãe de Jezabel e as suas feitiçarias são tantas.
Então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse a Acazia: traição há, Acazia. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Gisraelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também tu pagaria este pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acazia, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro a subida de Gu, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. E seus servos os levaram no carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto aos seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jizreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zerri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe disseram a saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jizreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jizreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Amém, meus amados irmãos. Então, mais uma leitura concluída. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima leitura, em nome de Jesus.